Salve Trader, seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de Forex. Nessa aula a gente vai estar falando sobre os melhores horários e também as características de cada sessão do Forex. Mas antes de mais nada, já deixa aqui o seu like, segue esse canal para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Então, bora pro vídeo. Bom, então, o que são as sessões do Forex? Como é um mercado que funciona 24 horas, dentro dessas 24 horas a gente tem grandes 4 janelas, que são as sessões de Forex. Cada sessão ela representa um bloco econômico, como por exemplo a sessão da Ásia, a sessão de Londres, a sessão de Nova York. Tá? A gente também tem a sessão ali de Sydney, mas a gente fala a sessão asiática englobando tanto Sydney quanto Tóquio, né? Que são os dois grandes polos. E cada sessão ela vai ter uma particularidade, tá? Ela vai funcionar de uma forma diferente da outra. A gente vai ter ali picos de liquidez diferente, picos de volatilidade diferente também, e a maneira que o mercado se comporta dentro desses horários, tá bom? Começando pela sessão asiática, ela é a sessão que tem menos volatilidade, menos liquidez, e é uma sessão que ela se movimenta mais de lado, né? O preço ele forma muitas consolidações dentro dessa janela de negociação. E o ideal para quem busca operar nessas sessões, ele é muito bom e é muito utilizado também para operadores que buscam operações de scalp. Só para te adiantar, para não confundir com os nomes, scalp são operações mais curtas. Como o mercado ele anda mais devagar, uma volatilidade menor, é mais seguro que você opere dentro desses horários. São operações mais curtinhas ali, o preço bateu, pronto, saiu, tá? E quem também opera por consolidações. Consolidações são movimentos que eles são laterais, né? O mercado ele fica ali trabalhando dentro de uma faixa de preço, ele não expande para nenhum outro lugar, ele não toma tendência. Isso não é regra, tá? Mas geralmente é o que acontece na sessão asiática. E a sessão asiática ela vai ter início às 7 horas do nosso horário, tá? 7 horas da noite, até às 5 horas da manhã. Dentro dessa janela, o ideal é que a gente sempre trabalhe com os pares que fazem parte desse bloco econômico, como por exemplo o USD-Yen, o AUD-USD, AUD-Yen, são moedas, né, que são de países que fazem parte desse bloco econômico asiático. No caso, o AUD-USD é o dólar australiano, o Iene é a moeda do Japão. Então, dentro desse bloco, é o ideal que a gente sempre trabalhe com essas moedas. Por quê? Porque são as moedas que vão estar mais ativas naquele momento. Então, as melhores movimentações são sempre dessas moedas, tá bom? Não que o EURUSD, por exemplo, ele não esteja funcionando, né? Ele vai estar lá funcionando, mas a gente dá prioridade para essas moedas porque são as que vão estar mais ativas naquele determinado horário. Agora, falando da sessão de Londres, é quando a brincadeira ela começa a esquentar. A Londres ela tem o segundo maior movimento do dia, né? O maior pico de movimento do dia, com maior liquidez, maior volatilidade. A gente vê muito acontecendo dentro de Londres, muitos rompimentos de regiões importantes. Geralmente, tá? Não é regra, tudo que eu falo aqui é geralmente, são características, não que vai acontecer todos os dias, mas geralmente ela marca ali as máximas e as mínimas daquele determinado dia antes do mercado tomar uma direção, beleza? E os horários da sessão de Londres, ela tem início ali às 4 horas da manhã até às 12 horas da tarde, né? Até o meio-dia. E os pares negociados são os pares mais ativos dentro daquele bloco econômico. Então, o euro, o GBP, sempre moedas atreladas, ele não significa, por exemplo, o euro USD, mas tem o USD. O USD ainda não abriu Nova York, mas não importa. Se tiver o euro, já está valendo, né? E o dólar, a gente sabe que o dólar ele sempre vai ser negociado, tá? Que é a moeda mais forte do mundo, ele vai estar sempre sendo negociado dentro até mesmo da seção asiática, né? Como a gente tem, por exemplo, o USD-Yen. E por fim, falando da seção de Nova York, é onde a gente tem o maior pico do dia, os maiores movimentos eles começam dentro da seção de Nova York. Isso acontece muito também pela sobreposição de Londres. Vou falar agora do horário, você vai ver que o horário ele choca com o horário de Londres, né? A gente tem também esse choque no horário de Nova York, aliás, da Ásia com Londres,
mas o horário de Nova York e Londres, ele é o mais forte, né? Ele também é conhecido como o Golden Hour. Por quê? Porque ali a gente tem os dois maiores blocos econômicos ativos naquele momento. Então, a gente vê que tem movimentações super fortes dessa janela. E os principais pares negociados vão ser sempre os pares que tenham dólar nos seus pares, né? Então, a gente tem o EURUSD, o USD-IEN, GBP-USD, AUD-USD. Qualquer par que tenha dólar, ele vai estar sendo bem negociado dentro dessa janela. Dentro dessas sobreposições, por que ela é tão boa? Porque são dois blocos econômicos atuando no mesmo horário. Então, quando a gente tem os dois blocos econômicos, os dois maiores, realmente a gente vê movimentos muito fortes do mercado. É o horário que eu, particularmente, eu opero. Então, eu opero ali das 9 até meio-dia, exatamente meio-dia. Depois desse horário, eu não olho mais nada, tá? Se eu tiver, por acaso, em alguma operação, eu deixo rolar lá, eu fico só monitorando, mas eu não abro mais nenhuma nova posição. Por quê? Porque as melhores oportunidades realmente são dentro desse horário. As 24 horas de Forex, não necessariamente você vai ter as 24 horas do mercado trabalhando da mesma forma e tendo boas oportunidades. Então você vê que dentro dessas janelas a gente vai ter características ali específicas. Eu vou abrir o gráfico agora para você observar, né, o comportamento do preço. Sei que a gente ainda não falou de gráfico, de candle, mas é muito visual isso que eu vou mostrar, tá? Você vai ver que o preço ele tem movimentações bem abruptas dentro dessas janelas. Então, o ideal é que a gente escolha um horário, né, para a gente trabalhar. Então, pô, eu trabalho o dia inteiro, eu só tenho a noite livre. Pô, então você vai precisar se adequar à sessão asiática, entendeu? Ah, eu trabalho à noite, eu só posso operar cedo, às 4 da manhã. Eu quero pegar a abertura de Londres, que é um horário excelente também. Pô, então eu vou trabalhar ali, entender o que é que acontece nesse horário da abertura de Londres. O ideal é que você sempre escolha um horário certo, não fica migrando de horário, tá? Não fica mudando muito, porque são características realmente diferentes. E você só vai perceber isso à medida que você for estudando, que você for vendo as coisas acontecendo ali todos os dias, e você vai ver que são padrões ali que se repetem todos os dias, tá bom? Então, escolhe um horário de acordo com a sua disponibilidade, foca nesse horário, foca em estudar as características desse horário e manda brasa. Então, eu vou te mostrar agora como você pode conferir os horários, tanto no site quanto na plataforma, beleza? Se liga só. Vou abrir aqui o navegador e você vai vir aqui, ó. Você vai digitar. Tem vários sites, tá? Mas o que eu mais utilizo é o Investing. Então você coloca aqui horários Forex Investing, tá? Clicou aqui, primeiro que aparece aqui, ó, horário do mercado de câmbio e mundial. Você clicou aqui, ele já vai abrir aqui o site e aqui no site você vai ver os horários. Importante que você observe aqui nessa janela que você coloque aí o horário da sua região, né? No caso, a gente está aqui no Brasil, você coloca aqui horário de Brasília. Vai ser sempre esse GMT-3, tá? Você colocou aqui e aí o mercado, você já vê aqui os horários certinhos. Então, olha só, Nova York tem início aqui, ó, às 9. Começar aqui por Tóquio, né? Ó, aqui, ó, às 7 horas, né? Abre Sydney, que às 9 horas abre Tóquio. Isso tudo aqui é a seção asiática, tanto Sydney e Tóquio. E aí, quando chega aqui às 4 horas da manhã, ó, a gente tem uma horinha ali que fica a sobreposição, né, de Londres com Tóquio, que a gente tem ali a abertura de Londres, que é um horário também muito interessante de você trabalhar. E aí depois a gente tem o que a gente chama do Golden Hour, né, que é justamente a sobreposição aqui, ó. Enquanto Londres está aberto, abre Nova York aqui de 9 horas, e a gente tem até 1 da tarde, na verdade, né? Eu coloquei lá meio-dia, mas é até 1 da tarde. Mas é que eu realmente só olho até meio-dia. Eu percebo que de meio-dia ali para frente, muitas vezes o mercado ele já começa a parar um pouco, né? Começa a ficar um pouco sem volatilidade.
Então, esse horário aqui, foca nesse horário aqui, ó, de 9 horas até 12 horas, é realmente o melhor horário que a gente tem, tá? Eu vou abrir aqui o gráfico agora para mostrar para vocês. Sei que a gente não chegou ainda na parte dos gráficos e tudo mais, mas só para mostrar aqui de forma mais ilustrada, de uma forma mais visual, para você entender essas movimentações, tá bom? Então, olha só. Ah, aqui a gente tem essa plataforma que vocês estão vendo, essa plataforma se chama TradingView. A próxima aula a gente vai estar falando sobre as plataformas que você vai utilizar, como você vai mexer nas plataformas, tá? Então não se preocupa que a gente vai chegar nessa parte, tá? Mas a gente tem uma ferramenta aqui que ela já mostra pra gente, ó, ela já deixa marcado no gráfico, tá vendo aqui? Ó, a gente tem Nova York, aqui a Ásia, né, que é a seção asiática, e London, que é a seção de Londres, tá? Então ela já marca essa região aqui, ó, que a gente já sabe que foi o que aconteceu dentro de cada sessão, tá vendo? E aí a gente pode observar, olha só o que eu comentei, ó, do Golden Hour, né? A gente tem início às 9 horas, no caso aqui a gente tá... Peraí, deixa eu olhar aqui, ó. Tá certo? Tá certo. Aqui, ó. A partir das 9 horas, olha só. 9 horas a gente tem a abertura de Nova York, e aí olha o que acontece dentro desse horário, até meio-dia, ó. Até meio-dia. Foi quando o preço explodiu aqui, né? Isso aconteceu foi ontem, né? Ontem. A gente teve uma baita de uma movimentação, olha só, dentro do mesmo horário, olha só Nova York, como ele já tem uma movimentação bem mais abrupta, né? Diferente das outras sessões, né? Londres também tem uma movimentação muito interessante, mas não é como Nova York, né? Nova York a gente vê que é realmente uma movimentação mais abrupta. Nesses dias aqui a gente está vendo que a Ásia ela também está tendo uma movimentação bem interessante, né? Geralmente a Ásia ela tem uma movimentação mais lateral, mas por exemplo nesse dia ó, ela movimentou mais do que Londres, tá vendo? A gente tem um range maior do que o range de Londres e Nova York, né? Também o mercado ele estava bem lateral nesses dias. A gente vê que o mercado ele não está tomando uma direção, né? Ó, ele passou alguns dias de forma bem lateral. Aqui, ó, a gente já vê um movimento bem mais direcional, ó, né? A Ásia aqui quietinha e Londres começou a andar, Nova York explodiu, né? Então, esse horário de Nova York realmente é um horário que a gente consegue buscar ótimas movimentações, tá? Ótimas movimentações de preço, beleza? Então, quando a gente for falar de plataforma na próxima aula, você vai aprender a mexer e configurar, né, toda a sua plataforma, quais as plataformas você vai estar utilizando, e vai ficar tudo muito mais claro, principalmente quando a gente entrar na parte mais técnica, né, que a gente for falar de análise gráfica, tá bom? Então é isso, turma. Nossa aula de sessões, tá? Espero que tenha tudo ficado bem esclarecido. Qualquer dúvida, só comentar aqui. Me diz aí o que você não entendeu, se ficou tudo claro, se você gostou da aula, se você quer ver mais algum tipo de conteúdo, alguma dúvida que você tem que não seja relacionado ao tema dessa aula, mas que seja outro tema também, que a gente vai trocando essa ideia, tá? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, que vem muito conteúdo bom por aí. Tem um conteúdo bem extenso desse mini curso. Todos os dias vai sair uma aula nova até a gente terminar todo o material, tá bom? E outra coisa, esse material que você está vendo das apresentações, na última aula ele vai ficar disponível toda a apostila com tudo que a gente falou dentro de um PDF, tá bom? Então no final do curso você vai poder baixar também toda essa apostila. Então tamo junto, turma. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.